vamos entrevistar o nosso bispo diocesano Dom Luiz Knupp. Nós estamos aí nessa campanha de fraternidade, estamos iniciando a Semana Santa e ele vai contar um pouco para a gente como é que funciona todos esses ritos dentro da igreja. Lembrando que essa campanha, gente, são 60 anos de campanha da fraternidade e é para todos, né? Então, seja bem-vindo, bom dia, Bispo Dom Luiz Knupp. Bom dia, Paulo, bom dia aos seus radiovintes, internauta. Alegria, mais uma vez, estar com vocês. Vamos começar pela Semana Santa, né? E os ritos dessa Semana Santa, que inclusive engloba a campanha da fraternidade, né, Bispo? Isso, nós temos então o período de Quaresma, esses 40 dias, que a gente costuma dizer é um grande retiro, preparando-nos para celebrar a Páscoa do Senhor, para viver essa vida nova que o Senhor nos traz com a sua ressurreição. E nesses 40 dias, então, somos chamados a uma profunda revisão de vida, a uma conversão, a entender de fato e confrontar a nossa vida com aquela proposta de Jesus no Evangelho. Para vivenciarmos isso de uma forma concreta, a Igreja no Brasil nos propõe então que nesse tempo de Quaresma a gente se concentre em um tema que seja pertinente a toda a sociedade, ou seja, não é um tema só para católico, mas é um tema para a sociedade, em que nós, como cristãos, então, somos primeiros chamados a empenhar, a assumir, assimilar isso na nossa vida. E nesse ano, então, essa 60ª campanha da fraternidade, nós temos lá um tema que é muito oportuno e é imprescindível para todos nós. Coloca pra gente o cartaz da campanha da fraternidade. São 60 anos, desde 1964, e agora a gente traz esse tema maravilhoso que fala sobre fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23:8. Nesse momento, realmente, nós estamos precisando trabalhar mais essa questão da nossa amizade social, né, Bispo? Sem dúvida, a gente vem já há anos em que as nossas relações sociais, as nossas relações interpessoais vêm sendo corroídas por uma avalanche de coisas. E nós somos chamados a parar um instante e olhar para aquilo que é a nossa essência. Ninguém consegue viver, ninguém consegue crescer sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Não como aquele velho jargão, não somos uma ilha, mas somos sim esse povo, essa sociedade, essa humanidade que tem a mesma dignidade e que uns precisam dos outros. A gente não sobrevive sozinho, mas é nessa amizade social e nesse cuidado uns pelos outros e todos por cada um, é que de fato nós encontraremos o sentido da nossa existência, construiremos de fato uma sociedade sadia e temos então a alegria de uma vida que seja uma vida profícua, uma vida profunda, uma vida que tenha o seu verdadeiro sentido. Perfeito. Olha, pós-pandemia, nós tivemos alguns temas da campanha da fraternidade que realmente foi um chamamento para vários segmentos e em vários sentidos. 2021 nós tivemos Cristo é a nossa paz. O que era dividido fez uma unidade. Esse pós-pandemia, esse tema também veio para trazer um pouco de paz e conforto naquela época em que as pessoas estavam assim muito tristes, muito chateadas pela perda de tantos entes queridos, né, Bispo? A paz, né, Paulo, é aquele apelo mais profundo de cada pessoa. Se nós olharmos o mais profundo nosso, aquele desejo mesmo que a gente tem, no fundo,
é o desejo de uma paz. Não aquela paz tranquila do braço cruzado, mas é aquela paz inquieta, aquela que a gente tem a alegria do viver, a alegria do partilhar aquilo que somos com os outros, aquela paz de consciência, de tranquilidade. E isso, então, a igreja chamava a atenção, porque ela vê que justamente isso está nos faltando. E essa paz que nós encontramos em Cristo, aquele que dá a vida por cada um de nós. E somos chamados a olhar para Cristo, a encontrar nele, de fato, isso que nos traz paz. O que de Cristo que é paz? É o shalom, a dos judeus, a plenitude de vida, de harmonia. E sem essa harmonia, a gente, de fato, não tem paz e daí não temos vida. E sim, uma grande agitação, uma grande frenesi aí que não nos deixa viver. Bom, para os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo e também assistindo, o bispo está realmente trazendo o significado dos temas das campanhas de fraternidade. E eu peguei logo essas pós-pandemia, que foram temas realmente direcionados aos jovens, às crianças, aos adultos e idosos também. Já em 2022, nós temos aí a fraternidade e educação, fala com sabedoria e ensina com amor. Esse já veio de encontro também para pais e filhos, né? Sim, acho que para todo ser humano. Todo ser humano, Paulo, né? A educação. Falar com sabedoria, né? Exato. A educação, o que é esse do termo latino, né? Educere, tirar para fora. Tirar para fora isso que é a nossa essência. Isso é essa dignidade, esse valor da vida humana que nós, pela educação, vamos encontrando, assimilando e manifestando depois no nosso viver. Então, nós vemos que muitas dos nossos conflitos é, no fundo, essa falta de uma educação, isso é, da gente aprender a se respeitar, mas também respeitar o outro, a gente aprender boas maneiras de convivência. Quando nós temos a gentileza, isso não faz bem só para quem recebe, mas talvez muito mais para quem faz essa gentileza. Educar, então, no fundo, é a gente poder ordenar os nossos instintos, que muitas vezes ficam desordenados e nos fazem agir e comportar-se de uma forma desordenada, aquilo que nós costumamos dizer, pessoa sem educação, uma pessoa sem uma ordenação, sem um autocontrole, etc. E a educação nos dá essa possibilidade de sermos humanos e também para aqueles que têm fé e é ser cristão. Essa é a verdadeira educação. Para vocês terem uma ideia, como as campanhas da fraternidade, elas são direcionadas para um público no geral. 2023, o tema foi Fraternidade e Fome. Dai-lhes vós mesmo o que comer. Mateus 14:16. No ano passado, então, a campanha direcionada realmente a esses povos mais necessitados, né, bispo? Se a gente olha para o nosso mundo, né, Paulo, 1/3 da humanidade passa fome. É muita coisa. E não é porque falta alimento, né? Falta essa distribuição, falta essa sensibilidade para com o outro, falta esse altruísmo de nossa parte de reconhecer que os bens da natureza não é apenas para alguns, mas é para todos. E daí, então, nos falta essa sensibilidade, mas poderia dizer também falta a educação, porque se a gente se educa para essa dignidade humana, nós vamos ter esse respeito para com o outro, essa sensibilidade para com o outro, e daí a nossa ação, o nosso comportamento será um comportamento que possibilita todos terem voz e vez, todos terem o direito, então,
a pelo menos aquelas necessidades básicas da alimentação, da vestimenta, da moradia e assim, aquilo que são as necessidades básicas de um ser humano. Bom, dentro da Semana Santa nós temos aí algumas tradições, como o jejum, não comer carne. E aí a nossa audiência está perguntando aqui, aliás, estão dizendo assim, né? Esses costumes estão ficando de lado. Como que o senhor avalia hoje, né, essa questão das pessoas cultivarem os costumes da Semana Santa? Sem dúvida, a gente vai vendo uma sociedade que cada vez mais ela vai se tornando laica, isso é, uma indiferente à religião, e daí não só esses costumes, mas aquilo que é o verdadeiro sentido. Eu acho que até temos aí um bom número de pessoas que nessa época se sensibiliza, fazem jejum, fazem algum propósito para viver durante a quaresma. Mas às vezes ainda é meio superficial. A gente vai ver com o passar dos tempos, né, as pessoas, o ciclo vai mudando, né? Exato, a gente vê alguns que simplesmente se abstêm de certos alimentos, mas é só durante a quaresma, e aquele se abster de alimentos não leva ela a uma mudança de vida e uma mudança de atitude. O que a igreja propõe, que já vem da tradição judaica cristã, é um tempo da gente fazer essa mortificação para que, de fato, o nosso ser se conforme ao ser tal como Deus criou para que fosse. Portanto, toda a penitência que nós fazemos é em vista de uma conversão. E conversão é um termo bíblico que, do grego, a metanoia, é uma mudança de meta a partir da noia, a partir da mente. Então, todo o esforço que a gente faz de jejum, de oração, de penitência, é de fato para mudar a nossa mentalidade, que seja uma mentalidade que se conforme ao Evangelho de Jesus Cristo. E a gente pode resumir assim, dizendo o Evangelho de Jesus Cristo no amar, o maior de todos os mandamentos. Eu vos deixo o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O meu mandamento é isso, nisso reconhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou 1 João 4, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, esse é mentiroso. João vai dizer, quem não ama não conhece a Deus. Então, o cristianismo, ele se resume no viver o amor. Portanto, quando nós mortificamos, quando nós deixamos de comer algum alimento, é justamente para esse certo morrer para o nosso orgulho, morrer para o nosso individualismo, nosso indiferentismo, a fim de sermos pessoas que possam viver a proposta de Jesus, de dar a vida para os outros. Ele que se faz pão para nos alimentar, nos chama também a ser pão a alimentar a vida dos nossos semelhantes. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, vem e segue-me. A cruz que Jesus assume não é simplesmente sofrer, mas é amar. E amar comporta, então, o sofrimento, porque esse sair de nós mesmos, esse nos doar para o outro, algo que o pecado, então, nos tirou essa espontaneidade, algo que agora a gente tem que se esforçar muito mais para amar aquilo que era natural. Com a entrada do pecado na humanidade, isso dificultou, isso nos tornou pesado, nós nos distanciamos desse ideal, distanciamos de Deus, do seu amor, e por isso temos dificuldade de amar. Daí que precisamos nos empenhar, nos esforçar, e esses exercícios quaresmais,
é para de fato nos colocar novamente nessa linha, é para nos ajudar a tornar mais leve, para de fato a gente conseguir não pensar só em nós, no nosso egoísmo, nos nossos interesses, mas poder voltar também para Deus e daí para aqueles a quem Deus também ama. O perdão, ele encaixa também na quaresma? As pessoas perdoarem mais? Sem dúvida. Não tem como amar se eu não perdoo, né, Paulo? É consequência do amor perdoar. Quem diz que ama, mas não perdoa. Agora, é claro, tem o sentido psicológico, que muitos sofrem por esse aspecto psicológico, como se perdoar fosse esquecer tudo. Não, perdoar é atitude, eu querer o bem do outro, ainda que o outro me colocou na cruz, ainda que o outro zombou de mim. Eu não vou pedir, Pai, matai todos, eliminai todos. Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Esse é o perdão, é a gente querer o bem, mesmo se o outro pode se tornar o nosso inimigo. Mas eu o acolho, eu o amo, eu rezo por ele. Isso é dar o perdão. Bom, nós começamos a quaresma nessa quarta-feira de cinzas, mas aí a Semana Santa ela tem início no dia 24. Isso, nós fazemos uma caminhada 40 dias, chegamos na última semana então, e começa então com o Domingo de Ramos, que é a última semana da quaresma, a Semana Santa. E aí é aquele momento que acompanhamos Jesus na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. Daí, na Semana Santa, a partir da Quinta-feira Santa, celebramos o Tríduo Pascal, que é o momento, então, final da vida de Jesus aqui entre nós. Quinta-feira Santa é a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Celebramos então isso na parte da manhã com a missa dos Santos Óleos, onde abençoamos os Santos Óleos para ser administrados os sacramentos ao longo do ano. Os sacerdotes fazem a sua renovação dos compromissos sacerdotais. À noite celebramos a missa da Ceia do Senhor com o lava-pés, que costumamos assim fazer. Sexta-feira Santa celebramos a paixão e morte de cruz, chamamos a adoração à Santa Cruz, que não é simplesmente ao madeiro, mas a cruz, então, que nos lembra todo o amor e a doação de Jesus por nós. Sábado Santo, então, nós celebramos à noite a Vigília Pascal, já a celebração, então, da ressurreição do Senhor. Aí é uma celebração que dura 3 dias. Não temos aí um final para começar uma nova celebração, mas é ela que começa na quinta noite, passando pela sexta-feira a morte e a ressurreição. É o mistério, então, pascal de Cristo, que consiste na sua paixão, morte e ressurreição. Bom, você pode acompanhar aqui pelo Grupo Agita, pela Rádio Agita Cidade FM, todos os dias de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, nós temos a missa, a Santa Missa, a Missa do Trabalhador, que é transmitida direto da Igreja Matriz, chega até nós e nós passamos aí para todos vocês. E desde já eu já faço o convite para você também, que de repente está em casa, não consegue a igreja, para você tirar um minuto, ou até mesmo dentro do seu carro, quando você estiver já dirigindo e saindo, sintonizar e ouvir, né, a palavra que vem diretamente da Igreja Matriz. Bispo, eu sempre peço, no final da nossa entrevista, né, para o senhor deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Ok, aquilo que Paulo diz: não deixeis passar em vão esse tempo da graça, esse dia que o Senhor nos chama à conversão. Vale a pena voltar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser a esse Deus que não tem outra proposta para nós a não ser a de vida e vida em abundância. Porém, não encontramos a vida em outro lugar, mas essa vida plena, ela vem de Deus. Saímos de Deus, não para ficar longe dele, mas para livremente, através do nosso livre-arbítrio, voltarmos para Deus.
e Ele aguarda a mim, a você, meu querido, minha querida, que nos ouve nesse momento. Deus aguarda, de braços abertos. Deus quer nos acolher, Deus quer partilhar conosco da sua vida, dos seus dons. Basta a pena nós aceitarmos. E esse tempo de Quaresma é um tempo forte, é um tempo que nos convida, para quem é cristão e católico, vai perceber isso nas celebrações, nas atividades que a igreja oferece, tantas oportunidades da gente ir fazendo essa reflexão, da gente ir mudando a nossa mentalidade e voltando para Deus. Que Ele vos guarde, vos proteja, vos conduza, que o Espírito Santo os ilumine, faça um bom ajudando-lhe a fazer um bom discernimento, a fim de acolher a vida nova que Jesus quer para cada um de nós, essa participação na sua vida, no seu banquete e no seu reino. Perfeito, maravilha. Olha, muito obrigado mais uma vez por atender o convite, estar conosco aqui, falando desse tema tão bacana que veio realmente de encontro com a nossa comunidade, que é a campanha da fraternidade. Muito obrigado, Bispo.